Hoje a gente vai falar sobre mais um assunto importante. Ontem foi 18 de maio e 18 de maio é considerado o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Você sabe quais são as diretrizes das políticas públicas para pessoas com problemas de saúde mental? Vamos entender agora o que é a luta antimanicomial e como ela se reflete nas políticas brasileiras para essa área. Joemile, na sua opinião, o que avançou na luta antimanicomial nos últimos tempos? Então, a luta manicomial é uma luta que não para, né? Uma luta que surge lá no final da ditadura militar no Brasil, né? Fruto da militância, né? Do esforço político de profissionais de saúde mental e busca um cuidado em saúde mental que entenda a condição de sofrimento, né, como algo que merece cuidado, uma atenção em saúde, com respeito, com autonomia, em comunidade, né, territorial, onde os afetos possam ser preservados, né, onde a família possa participar dessa atenção e cuidado, e que essas pessoas não sejam simplesmente abandonadas, isoladas, né, asiladas como seres sub-humanos, como nós encontrávamos nas situações dos manicômios, onde essas pessoas dormiam sob capim, sujas, sem direito a nenhum tipo sem nenhum tipo de direito, né? Não eram cidadãos, não eram cidadãs. Isso é uma realidade muito recente, né? E que ainda, eu me arrisco a dizer, contemporânea. A gente ainda vive uma lógica manicomial nos dias de hoje, apesar da nossa luta, dos nossos esforços, né? Muito ainda é reproduzido da lógica manicomial quando a gente pensa no louco como alguém que não é humano, que não deve participar, né, da vida em sociedade, quando a gente pensa no louco como alguém perigoso. Então, tudo isso precisa ser discutido, muito avançou, mas muito ainda tem por fazer. Joemile, ainda existem manicômios? Os manicômios, na maneira como eles aconteciam, não existem mais, né? Ferem, inclusive, a lei brasileira. Então, é proibido no Brasil que existam manicômios. O que a gente tem hoje são os hospitais psiquiátricos, né? Onde o internamento acontece em situações muito específicas, com um tempo pré-determinado, não é para a pessoa ficar lá abandonada a vida toda, né? O internamento no hospital psiquiátrico precisa ter uma função, um motivo, né? E o tratamento precisa ter começo, meio e fim. Não é um asilo, não é um depósito. É um lugar de internamento com enfermaria e cuidado especializado em saúde mental. Aqui no Brasil, essa luta começou lá na década de 70, né? Por exemplo. De lá para cá, o que melhorou realmente em relação às condições de trabalho e também nos atendimentos aos pacientes psiquiátricos, no caso? Sim. Então, no final da década de 70, né, ali naquela transição da ditadura para o processo de democratização do Brasil, uma série de profissionais de saúde observaram que aquela lógica, né, do isolamento, ela era problemática, né? Ela feria direitos fundamentais da condição humana. E aí esses profissionais se organizaram, né, politicamente, em uma militância, buscando a construção legal de uma outra lógica, né? Então, houve a ocupação do Congresso ali, começou uma série de debates. Esses profissionais, eles são super importantes porque eles fundam, né? Eles se inspiram em outros movimentos no mundo, como na Reforma Italiana, e aí eles vão dizendo
a gente precisa mudar a nossa lógica de trabalho e a gente precisa olhar para esses pacientes, para esses sujeitos de uma outra maneira, oferecendo um cuidado que garanta a autonomia, que garanta a participação dos sujeitos. Então, o trabalhador em saúde mental hoje é uma peça fundamental na luta antimanicomial, porque são eles que estão em contato direto, né, com essas pessoas, e são eles que estão observando uns aos outros, inclusive, para que não haja a reprodução da lógica, né, do desrespeito, do abandono, de tratar a pessoa, né, chamada de louca como alguém que é desprezível, que é perigosa, que não contribui para a sociedade. Rayane Varjão? Você acha que no âmbito que nós vivemos hoje, esse preconceito de achar que as pessoas que contêm algum tipo de saúde, de doença mental, não poder conviver em sociedade melhorou depois de tanta luta, ou que ainda existe muito preconceito das pessoas com relação a isso? Obrigada pela pergunta. Eu não queria sair daqui sem falar sobre isso. A gente ainda encontra muito preconceito. A gente ainda encontra pessoas que não fazem um tratamento psiquiátrico ou não buscam a psicoterapia porque entendem que é coisa para louco, ou que alguém vai achar que que ela é louca, né? Eu não vou no psiquiatra porque psiquiatra é médico de doido. Eu não faço terapia porque eu não sou louca, né? Então, isso faz parte dessa história do louco como alguém desprezível, como alguém que não é digno de nada, como alguém que precisa ser escondido, isolado, né? Asilado. Então, o preconceito ele ainda é muito presente. E a nossa luta é para que haja o entendimento de que a ideia de loucura é uma ideia que de saída já é preconceituosa, né? A gente atribui como louco alguém que não corresponde a um certo comportamento, né? Que não se adapta a uma certa lógica, né? Se a gente for pegar a história da loucura, na Europa, no processo de higienização, todo mundo que não estava enquadrado ali naquela dinâmica da produtividade, do trabalho, da organização, da limpeza social, do que era o projeto de cidade, era colocada num navio e jogada ao oceano. Não importava para onde eles iriam ou o que aconteceria. Era para limpar a cidade de tudo que não coubesse naquela organização. Então, os pobres, crianças, mulheres, pessoas que não se adaptavam àquela organização da cidade, eram jogadas ao mar, no que era chamado de nau dos insensatos, né? E aí foi se construindo, né, a ideia de cidadão, né, de normal, de pessoa normal, como alguém que é capaz de contribuir para a produção de capital, para a produção de lucro. Então, alguém que é capaz de se adaptar ao trabalho, alguém que é capaz de se adaptar à escola, alguém que é capaz de se adaptar à igreja, às instituições de controle da nossa sociedade, né? Então, é normal quem segue o protocolo, quem é capaz de se adaptar a esses protocolos pré-determinados pela sociedade. E aí, ainda hoje, a gente ouve, né, as pessoas querendo se afastar o máximo possível da ideia de loucura, porque não dá para correr o risco de ser, né, afastado da sociedade. Depois deixou de ser os navios dos insensatos, né, as naus dos loucos, e passou a ser o isolamento nos hospitais, né? Essas pessoas passaram a ser, né, cobaias mesmo da medicina, onde uma série de estudos e de procedimentos eram feitos usando essas pessoas sem nenhuma dignidade, sem nenhum respeito
em nome de uma medicalização da dor, em nome da medicalização do desejo, de qualquer coisa que, né, ultrapassasse os limites daquelas normas do que se pretendia enquanto cidade naquele momento e ainda hoje. Muito bem, nós estamos conversando aqui sobre a luta antimanicomial, que foi comemorado ontem, lembrando aí essa data, 18 de maio. E eu queria saber, para a gente fechar, Joemile, como tem sido a participação de vocês, psicólogos, nesse movimento? A nossa participação tem sido em fortalecer o debate, né, em torno da importância do sujeito participando e tomando decisões a respeito do seu tratamento, né, dos seus processos terapêuticos, entendendo que o processo terapêutico, o tratamento psiquiátrico, não visa, né, o controle, o isolamento, né, a ausência do desejo, a ausência da desobediência, não é para as pessoas ficarem dóceis, né? Mas sim para as pessoas serem capazes de lidar com suas dores, com seus conflitos, com as suas angústias, capazes de criarem, né, os seus próprios desejos. Então, quando a gente fala que é importante o medicamento, que é importante a psicoterapia, não é para que a pessoa deixe de sentir o que ela sente, simplesmente, mas é para que ela seja capaz de compreender e lidar, né, com suas emoções, com seus sentimentos, com as suas relações, para que seja cada vez mais saudável, né, para cada um, de maneira mesmo singular, a sua participação nas suas redes sociais, nas suas redes relacionais. Joemile, um abraço para você, obrigado pela participação conosco aqui, um bom fim de semana. Muito obrigada, até mais. Até mais.